Momento do Discipulado. O objetivo do discipulado é a maturidade e não a dependência. Vamos procurar esclarecer essa questão. O Senhor nos manda a todos nós cristãos evangelizarmos. O crente que não evangeliza está envergonhando o Senhor, está enfraquecendo o reino de Deus, está errando o alvo e como que desprezando o Senhor, não acreditando, não tendo fé e, enfim, há uma série de consequências ruins para aquele crente que não evangeliza. Agora, alguns não evangelizam porque nunca aprenderam, não foram ensinados, não foram exortados, mas eles leem a Bíblia, eles mesmos têm que ler a Bíblia. O objetivo da gente não é fazer o novo crente ser dependente de nós em submissão espiritual, é dependente do Senhor e ler a Bíblia por ele e aprender a ter relacionamento direto com Deus. Aqui já vai uma questão importante, uma cunha é necessária entrar aí nessa questão para não misturar. A pessoa dependente de Deus é uma coisa, dependente de você é outra. A maioria dos crentes hoje são dependentes da igreja, da reunião, eles não têm vida espiritual própria. Ele só sabe ir à reunião e, ao evangelizar, a única coisa que eles fazem é convidar para a reunião. Eles não conseguem falar a palavra de Deus, eles não têm vida com Deus para transmitir para um não crente ainda, uma pessoa natural, um ser humano qualquer. E isso é necessário. Eles precisam se preparar desde o início, serem ensinados e se embasarem na Bíblia para transmitirem isso. Não tem que esperar muito tempo não, muitos anos não, tem que ser imediatamente. Recebe Jesus, compartilha com os seus o que Jesus fez na sua vida. E como você mudou, aquilo que você praticava que não vai praticar mais, você vai dar testemunho disso perante aqueles que estão à sua volta. Logo no início, depois você vai ler a Bíblia, se embasar na palavra para ter mais de Deus na palavra para falar para os outros. Isso tem que ser ensinado. Enquanto a pessoa é criança, é novo convertido, novo discípulo, ele está junto com você, ele é um discípulo, ele vai ser ensinado a praticar. Você não vai discipular em casa, no sofá ou no divã, você não vai discipular em reunião. Vamos marcar uma reunião de discipulado. Meu irmão, discipular é no dia a dia, em tudo que a gente faz. É a pessoa andando junto com você, é assim que se discipula. Você vai transmitindo o que você tem, o que você faz, exemplificando o que você faz e o discípulo do seu lado, como fazia Jesus. O discipulado certo é como fazia Jesus, não é marcar uma hora como psicólogo, marcar uma hora para o discipulado. Pode até haver isso, um momento em que você vai pegar um relatório do discípulo, mas a essência do discipulado não é o encontro com o líder, é a prática do dia a dia. E não se discipula com reunião uma vez por semana. Não, discipular é andar junto. É uma negação do conceito de discipulado. O discípulo é aquele que segue, discipular e andar junto. Não dá para discipular com uma reunião por semana. Há pessoas que estão muito ocupadas e realmente não podem dar mais do que uma reunião por semana para o discípulo. Não deveria nem estar discipulando, porque se não tem tempo, não dá para discipular. O discipulado exige tempo do discipulador. É um investimento em uma vida nova, tem que ter tempo e tem que
abranger várias áreas da vida. Numa reunião você não abrange muitas áreas, você pode pegar um relatório segundo a avaliação do discípulo, mas você não vai conseguir conferir aquilo, avaliar a avaliação que o discípulo está fazendo dele mesmo. Você está acreditando no que ele está falando, você não está vendo. Então não dá para discipular com reunião de vez em quando. E outra coisa, discipular não é trazer a pessoa debaixo da sua asa, das suas asas, para você controlar a vida dela e dar opinião na vida dela em tudo e dizer o que ela deve fazer. O líder não tem que dizer o que o discípulo vai fazer. É o Senhor pelo Espírito Santo. E se o líder faz isso, ele está atrapalhando a obra do Espírito Santo, fazendo o discípulo buscar você e não o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para funcionar dentro de cada pessoa. O líder tem que ensinar o discípulo a depender do Espírito Santo. O que Deus falou com você? O que você entendeu? O que você vai fazer agora? O líder vai apenas conferir e ajudar. O líder não vai dizer o que o discípulo deve fazer. O líder não deve se intrometer na vida do discípulo, dizendo como ele deve ser com a mãe, como ele deve ser com a esposa, e enfim, o líder não tem que dizer o que o discípulo deve fazer. É o Senhor, através do Espírito Santo e com base na palavra. Não o líder, o discipulador, que vai dizer o que o discípulo deve fazer. O objetivo não é trazer para a sua dependência. O objetivo é trazer para a dependência de Deus, através do Espírito Santo. O objetivo é levar à maturidade, é que a pessoa desenvolva dons espirituais, a intimidade com Deus, a autoridade espiritual, a ousadia. Quando a pessoa está dependente de você, ele não desenvolve ousadia. A única coisa que ele faz quando o perigo aumenta é correr para você. Mamãe, e agora? Papai, e aí? Meu líder, o que eu faço? É mais cômodo, claro. Ao invés de ele buscar a Deus e procurar uma direção, ele vai a você. A dependência é sempre mais cômoda, mas não é isso que Deus quer. Uma vez eu fui aos Estados Unidos, buscando conhecer o chamado grupo de Fort Lauderdale, na Flórida. Era um grupo de discipulado que tinha talvez a maior experiência sobre esse assunto no mundo na época. E o povo da Argentina, que eu conheci, por um tempo andei junto com eles, lá o pastor que era mais conhecido era o Juan Carlos Ortiz, mas aquele a quem eu me liguei era o pastor Ivan Baker. Por algum tempo eu estive ligado a ele, recebi muitos ensinos, ele veio aqui, eu ia lá na Argentina, mas ele também se reportava ao grupo de Fort Lauderdale, aqueles outros mais bambambam ainda, sobre o discipulado lá na Flórida. E eu fui lá, não fui bem sucedido não, e eu acho que foi de Deus aquilo. Depois aquele grupo parece que se desfez, não gerou algo permanente, não vingou. Era uma ideia que não vingou. E eu uma vez vi uma análise de alguém que disse por que aquele grupo não vingou. Eles eram extremamente exigentes na submissão espiritual. O discípulo tinha que se reportar em tudo ao líder e pedir permissão até para casar, para isso, para aquilo e tal, ao líder. E tinha que ser extremamente rigoroso naquilo, na submissão. E o discípulo dele tinha que ser submisso a ele também. Eles chegaram a ter 7 gerações de discípulos. 7 gerações, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, o filho do neto, do tataraneto, 7 gerações convivendo, e aquilo gerou muita confusão. O cara que estava na 7ª casta e o outro estava na 3ª, então o que estava na 3ª era superior àquele que estava na 7ª. Eu estou brincando sério.
chamando isso de casta, porque na Índia existem realmente 7 castas e as pessoas são separadas pelas castas. Alguém de uma casta não pode se reportar a alguém de uma outra casta superior. E essa situação criou um problema sério. Eles se esqueceram que todos somos irmãos, no culto todos somos iguais. Deus usa o grande líder como o terceiro, e o quarto, e o quinto e sexto também. E se Deus quiser usar o sétimo, o crente mais novinho lá no fim, ele usa também. Deus usa todos, somos irmãos e devemos amar todos uns aos outros. E não só aos líderes da nossa, ao nosso líder, ou aos irmãos da nossa célula. Não, tem que haver esse conceito. Nós não temos que estruturar a igreja em dependência de submissão. Aquele grupo de Fort Lauderdale, eu nunca mais ouvi falar deles, não sei do futuro deles. Eu só me lembro que a última referência que eu tive foi essa análise, que não foi muito boa e que mostrou que aquele grupo não foi para frente, não vingou. Eles foram extremamente rigorosos nisso, em submissão e dependência. E a Bíblia ensina que o objetivo, lá em Efésios, no capítulo 4, o objetivo dos líderes é levar os irmãos à maturidade. Cada um ser maduro e dependente de Deus, apto para evangelizar, profetizar, usar os dons espirituais, falar com autoridade, começar um trabalho. Não tem que ficar pedindo opinião do líder em tudo, mas isso tem que ser num processo assim espiritual, guiado por Deus. Nunca é para contestar a autoridade do seu líder, é para ele não ficar dependente a vida inteira do líder. Meu líder, eu vou almoçar agora, posso almoçar ou você tem alguma coisa para eu fazer agora? Meu líder, eu vou dormir agora, vou fazer a leitura agora da Bíblia, e você acha que eu deveria orar primeiro e dormir, porque já está tarde, ou eu ainda tenho que fazer a leitura? Meu líder, o que eu faço? Meu líder, estou gostando de uma menina e... Não é essa dependência que Deus quer. Quem vai responder essas coisas é o Espírito Santo, que habita em nós. Se o líder bota o guarda-chuva muito grande em cima do liderado, ele vai estar atrapalhando a obra do Espírito Santo. Então tem que haver esse discernimento, tem que haver submissão, principalmente no início da vida cristã. Um crente de 10, 20 anos não tem que ficar pedindo palpite a papai e mamãe para fazer isso ou fazer aquilo. Já supõe-se que pelo tempo decorrido ele já seja mestre, apto a ensinar, a cuidar de outros, e não precise ficar pedindo opinião para tudo que ele vai fazer. Você entende isso? A dependência é de Deus, pelo Espírito Santo, e não do líder. O líder é um aio, um apoio, uma ajuda, principalmente no início, para encaminhar a pessoa no bom caminho. Mas supõe-se que lá adiante o irmão, o discípulo, vai ter autoridade para cuidar de outros e tomar decisões e levar outros ao conhecimento do Senhor e à dependência de Deus também. Entenda isto e caminhe nessa direção. Você crescendo espiritualmente, reconhecendo as autoridades que Deus levanta, mas não querendo ficar dependente a vida inteira de papai e mamãe.